Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de setembro de 2014, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3156. Ele tem 5 páginas, 64 logias e 10 máximos. O tema é seriexometria, da especialidade holobiografologia. Eu queria dizer que esse verbete está integrando a segunda semana de autopesquisa seriexológica, que começou no final de semana passada, com a complementário. Nós tivemos a oficina do teste parasociométrico, segunda e terça-feira. Estamos tendo a oficina da autopesquisa seriexológica, que foi ontem, vai terminar hoje. E amanhã nós vamos começar o segundo Fórum Internacional de Seriexologia. Então, definição. A seriexometria é a ciência dedicada às pesquisas teáticas da aferição da qualidade da serialidade multiexistencial, ou a avaliação do saldo interassistencial das vidas sucessivas no contexto do ciclo grupocármico, dentro da evoluciologia. O holopensene pessoal das pesquisas seriexológicas, a consequência dos rastros autopensênicos, as para-pesquisas da raiz auto-mater-pensenológica, dentro da holobiografologia. A vida atual enquanto resultado de múltiplas vidas prévias. As inter-relações grupocármicas da existência atual derivadas da seriexes. As consequências proexológicas da holobiografologia. O ato de saber ler o passado no presente. O soma atual denunciando a soma evolutiva pretérita. A mudança de gênero somático influenciando o temperamento e qualificando a proexis. A iniciativa pela recomposição grupocármica lúcida. A qualidade dos interesses pessoais revelando a consciencialidade, dentro da holomaturologia. A aferição da seriexis. O senso de serialidade existencial aplicado. A investigação do ciclo multiexistencial pessoal, as variáveis componentes do saldo da FEP, ficha evolutiva pessoal, os indicadores seriexológicos, o balanço holocármico, o resultado holobiográfico, a reconciliação com o passado pessoal e grupal, a lucidez quanto à raiz paraprocedencial, a investigação quanto às equipexes pré-ressomáticas, a seriexometria na condição de disciplina avançada do conscienciograma, o papel da parapsicoteca na autosseriexometria, a consincobaia seriexológica ampliando a compreensão quanto à serialidade do grupo evolutivo. E aqui na seção argumentologia, no tópico classificação, nós colocamos aqui 7 tipos de seriexometria, aqui classificadas quanto ao número de consciências envolvidas na análise holobiográfica e respectivas consciências líderes afins. No tópico interdisciplinaridade, nós trazemos aqui 20 especialidades conscienciológicas listadas a seguir na ordem alfabética dos termos. E no tópico, na página 28, no tópico CMP, nós trazemos aqui 3 fases de análise do CMP, do ciclo multiexistencial pessoal. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos autocobaia seriexológica, autoconscientização seriexológica, autohistoriografia, holobiografia pessoal e interexistencialidade lúcida. Diagnóstico seriexológico é a atribuição avançada mais concernente aos evoluciólogos. Contudo, os intermissivistas atilados já podem iniciar o estudo exploratório do próprio passado. Você já ponderou mais profundamente sobre o alcance da seriexometria? Qual a hipótese quanto ao saldo seriexológico pessoal e o grupal? Aqui agora na mega-análise da equipe da Enciclosapiens nós temos passado, qualidade, serialidade, genética, paraprocedência, grupocarmologia, maxiproexologia, retrobiografometria, intermissiometria, neoproexometria, seriexologia, holocarmologia, cosmovisiologia, holobiografologia,
retrocogniciologia, seriexogramologia, holomemoriologia, cronoevoluciologia e interassistenciologia. O bacana é que terminou com a interassistencialidade. Agora aqui para as perguntas. Professor Pedro, em teoriologia, poderia discorrer sobre a teoria do nódulo holomnemônico? Então, esse é um verbete proposto pelo professor Valdo, apresentado pelo professor Valdo. E, em síntese, o que significa esse nódulo holomnemônico? É um nódulo, é uma nódoa, é um estigma, é um cisto que a pessoa tem na holomemória. Então, normalmente é derivado de algum episódio, de alguma passagem, de algum contexto do passado que aquilo não acabou bem. Em geral, tem uma base emocional muito grande. E causa reflexos nas vidas sucessivas. Então, muitas vezes, certos medos, fobias, certas tendências, certas idiosincrasias que a pessoa apresenta numa vida posterior, tem como causa esse nódulo holomnemônico. É como se a memória quisesse deglutir, digerir aquela experiência, mas ela foi traumática, e aí a pessoa não consegue. Como que ela pode saber se ela tem isso? Tem que avaliar a própria manifestação, mas é muito comum ocorrer em situações recorrentes. Então, uma determinada manifestação que volta e meia ocorre com a pessoa. Por exemplo, às vezes ela tem determinados sonhos com um tema recorrente, ou tem um pesadelo que tem uma temática bem comum, aquele pesadelo ele tende a se repetir ao longo do tempo. Então, essas seriam manifestações de que alguma coisa do passado está tentando vir à tona. Em geral, quando a pessoa enfrenta essa situação, busca ajuda, procura entender, procura colocar o discernimento em cima para ver o que ela pode fazer para ajudar essa situação, para facilitar essa experiência de vir à tona, para essa catarse acontecer, ela tende a ter uma retrocognição em que ela compreende aquele contexto. Se naquele contexto do passado, as pessoas que estavam ali participaram daquele trauma, estiverem hoje próximas a ela, seja na própria família, seja do ponto de vista extrafísico, isso tende a potencializar essas manifestações. Nós temos a dinâmica parapsíquica, em que nós trabalhamos toda semana com esse assunto da seriexologia, instalando o campo. E um dos nossos objetivos é não só promover essas retrocognições espontâneas, mas muitas vezes criar ambiente para os amparadores poderem nos ajudar a tratar e resolver eventuais nódulos holomnemônicos. Outra situação que eu já ouvi muito ocorrer também é na própria TENEPS. Às vezes, para a pessoa ficar mais lúcida, ela precisa primeiro superar esses gargalos da própria memória multiexistencial, para depois ela começar a poder acessar determinadas consciências assistidas, ou seja, os amparadores só vão poder trazer determinado elenco, determinadas companhias, determinadas personalidades extrafísicas, depois que a pessoa tiver mais assim, pelo menos na fase da convalescência, pelo menos mais tranquila do ponto de vista emocional com relação àquele grupo específico. Senão, às vezes, ao invés de ajudar, pode piorar. Então, a TENEPS é um fator, como ela é diária, e ela trabalha com parapsiquismo, trabalha com assistência, a pessoa muitas vezes não percebe, mas aos poucos ela vai se preparando, os amparadores ali nos bastidores ajudando, então ela vai se preparando para poder fazer assistências mais à frente, desse tipo. E aí, quando ela consegue fechar, unir as pontas dessa manifestação, ela entende o porquê de certas manifestações pessoais, né? Professor Pedro, em Fatologia, página 25, terceira linha. Poderia ampliar, exemplificando, o ato de saber ler o passado no presente? Na Consecutivos, a gente está justamente tentando destrinchar ao máximo isso para facilitar para as pessoas. Eu vejo que muito do que a gente está fazendo na Consecutivo é ajudar a amarrar as pontas, que às vezes as pessoas não têm assim, uma visão de conjunto da própria manifestação. Então, de modo prático, muitas vezes a pessoa não para pensar que o biotipo que ela tem, o soma,
vamos dizer assim, a morfologia que ela está se apresentando hoje, incluindo até o próprio gênero, tem uma relação direta com o próprio passado. Outra coisa são os interesses. Por que que ela alimenta, por que que ela tem determinados gostos, determinados interesses, determinadas dileções ou predileções, seja lá por que for. Isso não nasce numa vida só, não é fruto só dessa educação que ela teve. Além disso, mais sério talvez, os atributos que ela tem. Por que que às vezes a gente fala de amarrar as pontas? Porque às vezes a pessoa até já, por exemplo, preencheu o conscienciograma, tem noção do megatrafor, do megatrafar, dos trafais que ela apresenta, daquilo que falta, mas falta esse olhar serexológico, quer dizer, de onde veio tudo isso? Qual foi a experiência holobiográfica que ela teve para gerar esse produto atual? Além disso, para a gente saber do nosso passado, paradoxalmente, tem que olhar para o outro que está próximo de nós. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, a pessoa investir muito na autopesquisa, mas ela muitas vezes não dá valor para o grupo no qual ela está inserida ou foi inserida até determinada época da vida. Então, fazer análise das famílias pelas quais ela passou, ela faz parte. Nessa oficina que eu comentei, que a professora Cristiane deu essa semana, que é do teste parasociométrico, ela fez justamente a análise, ela propôs um teste de análise a partir das famílias. Então, a família nuclear e estendida, a família profissional, a família educacional, a família de escola, a família consciencial e assim por diante. Então, você fazendo a interseção dessas famílias, desses traços, desses elementos em comum, você começa a saber mais sobre o próprio passado. A partir disso, chega uma fase da ProEx que a pessoa tende a fixar uma determinada equipe mais próxima, ou seja, pessoas que por um motivo ou outro acabaram se aproximando mais de você e é justamente com essas pessoas que você está executando a ProEx. Então essa equipe intrafísica, ela tem normalmente uma raiz pretérita mais profunda. E a partir disso a gente começa a tentar saber da equipex, a possível, provável equipe extrafísica na qual a pessoa tenha participado. Além disso, em termos de olhar o passado no presente, ver a profissão também. Se é uma profissão que a pessoa tem motivação, se ela se mantém bem nessa profissão, se ela se dá bem, se ela é superavitária, em geral também as bases dessa profissão vêm do passado. E assim por diante, ver os acidentes, as doenças, o grau de saúde, tudo isso tem uma razão de ser. Existe um verbete que é o olhar serexológico. Então, saber aplicar esse olhar serexológico na vida atual é que é vamos dizer assim, o segredo, né, da gente conseguir juntar essas informações. Ao verbetógrafo, professor Pedro, em Estrangeirismologia, página 25. De que forma o acoplamentário pode funcionar como retrocognitário? Eu vejo que não é a proposta, né, inicial, mas é uma tendência natural. Nós vamos até amanhã também fazer um workshop de clarividência retrocognitiva, porque na clarividência ela tem várias camadas. Eu até listo lá 7 camadas, né, de manifestação da clarividência baseado nessa experiência do acoplamentário. Uma coisa é você observar a Dimener, você observar as manifestações energéticas, daí a pouco você aprofunda, você começa a observar a face de uma consciex. Além de observar a face, você pode ter uma interlocução telepática, você pode ver o que ela está te trazendo de manifestação. Além disso, você pode expandir para o campo. Quer dizer, quem trouxe aquela consciex, tem uma equipe ali, tem gente sendo atendida, tem relação com aquela pessoa ou não, é mais a ver com outras pessoas. E quando você vai aprofundando, chega um momento em que você pode ver a retrocognição daquele coadjutor, daquela pessoa que está na sua frente. Então, por exemplo, saber distinguir se aquela face que você está vendo, aquela clarividência, é de um retrossoma daquele coadjutor, é do retrossoma do amparador ou daquela consciex que está ali, tem relação com aquela pessoa e está querendo demonstrar justamente a partir da indumentária e do paravisual uma possível raiz holobiográfica deles, daquela pessoa. E além disso, o último estágio que eu coloco é o processo da pangrafia grupocármica, que é um outro verbete do professor Waldo. Quando você vai entrando, daqui a pouco você tem uma história contada na sua frente com vários personagens participantes.
a gente tem aí na Consecutivos um curso que se chama Imersão Laboratorial Retrocognitiva. Então, a gente fica uma semana com a pessoa fazendo experimentos no laboratório. E o primeiro curso que a gente deu, a pessoa entra no domingo e vai fazendo experimentos de domingo a sexta. E a gente fica com a pessoa no domingo, na terça e na sexta-feira lá dentro do laboratório para ajudar nesse encaminhamento da pesquisa retrocognitiva. E um dos exercícios que a gente faz lá é justamente esse de clarividência facial. E eu me surpreendi muito, porque apesar de a gente ter alguma, não é muito grande, mas alguma experiência com o acoplamentário, nesse primeiro evento, eu tive uma experiência que eu não tinha tido antes, que é exatamente essa. Você está ali, você começa a ver todas essas manifestações, daqui a pouco vem uma série de consciex, e é como se houvesse um para-teatro, uma para-encenação de uma coisa que ocorreu no passado, envolvendo aquela consim, e você começa a ter toda aquela informação em bloco na sua cabeça. Então é uma loucura, porque não é uma clarividência facial, aquilo não vem linear, é um bloco, um grupo, vamos dizer assim, como se fosse uma manifestação pangráfica mesmo. A pangrafia normalmente a gente entende como uma série de fenômenos, mas ali é como se fosse uma série de consciex no mesmo contexto do passado, tentando mostrar aquilo que aconteceu. Então foi muito impactante para mim. Eu vi que esse processo de clarividência é mais sério do que a gente pensa. Então, a proposta desse workshop que nós vamos dar amanhã é tentar ajudar todos nós, né? Eu também, isso foi uma extrapolação, não domino essa condição, mas é procurar entender mais a manifestação do parapsiquismo para termos mais retrocognições. Na nova edição do Manual do Acoplamentário, eles me pediram, tinha feito já para a primeira edição, mas não deu para sair, saiu agora na segunda. Eu faço uma análise lá do processo da seriexologia com o acoplamentário, quer dizer, a historiografia e a seriexologia face a face no acoplamentário. Porque no acoplamentário a gente tem a possibilidade de, vamos dizer assim, pinçar determinados elementos da holobiografia das pessoas que estão ali. Uns são mais fáceis, outros são mais difíceis. O que facilita esse pensamento? Quando não tem tanta assistência para ser feita direta para aquele coadjutor, eu vejo que é mais fácil a gente conseguir adentrar aquela holobiografia. Quando tem muito rapport entre o epicom e o coadjutor, é mais fácil de ter essa condição. Então, o acoplamentário, na verdade, é um excelente, vamos dizer assim, laboratório retrocognitivo, porque ele é de grupo. Na fatologia, página 25, terceira linha, poderia comentar como podemos ficar mais atilados no nosso cotidiano quanto ao ato de saber ler o passado no presente? Eu vejo que é ter esse hábito de juntar as pontas, mas o elemento fundamental é parapsiquismo, né, que é o que nos falta ainda num nível maior. A gente fez agora esse acoplamentário e eu sempre comento que é uma pena, né, você perceber o gap que tem entre a sua manifestação potencializada nesses cursos e a sua manifestação ordinária no cotidiano. Então, o meu objetivo sempre é diminuir esse gap. Então, se nós pudermos manifestar esse parapsiquismo no cotidiano, nós vamos aumentar a nossa parapercussiência, que é exatamente conseguir descortinar um pouco mais dos bastidores da vida humana. Uma outra coisa que eu acho que ajuda, a gente vai trabalhar isso lá amanhã também, é que às vezes a gente separa muito o processo do parapsiquismo, por exemplo, da clarividência. Às vezes a gente só pensa em clarividência quando está no complementário, quando está na dinâmica, quando está eventualmente na TENEPS. Mas se a pessoa está mais ligada na clarividência, nas interlocuções diárias, quer dizer, no bate-papo do dia a dia, você começa a ficar com a sua atenção dividida entre aquilo que está sendo falado, mas também com o entorno extrafísico, né? O paracontexto, aquela, vamos dizer assim, a simultaneidade de manifestações parapsíquicas daquela conversa aparentemente informal. E é nesse momento que muitas vezes se apresenta um amparador, que a pessoa às vezes muda a face, que você vê do mesmo modo a manifestação da Dimener no dia a dia, não precisa estar dentro de um laboratório. Então, quando a gente consegue unir essas pontas, ou seja, trazer o parapsiquismo para o dia a dia, eu acho que isso tudo fica mais fácil.
Ainda na fatologia, quarta linha, de que forma o soma atual denuncia a soma evolutiva pretérita? Isso ocorre em termos morfológicos ou da saúde somática? Sim, eu acho que o nosso soma, na verdade, o nosso holossoma, ele é a síntese do nosso passado. De algum modo, ele está demonstrando tudo que nós fizemos de certo e errado até aqui. Então, saber ler essas linhas, essas palavras, essas letras, fazer esse diagnóstico, também não é simples, porque a gente tem que saber interpretar isso de modo adequado e com discernimento. A professora Michele e eu, juntamente com outros professores, fizemos já há algum tempo o curso para semiologia aqui no CAEC, que foi muito interessante e a base já era para a gente tentar chegar nesse nível. Então, o que eu estou propondo para ela? A gente vai fazer uma oficina que depois vai virar um curso desse de imersão laboratorial, só que no laboratório de paragenética. Para a gente, ali junto com a pessoa, a gente analisar a marcha da pessoa, a gente analisar o biotipo da pessoa, a gente analisar o genograma da pessoa, a árvore genealógica da pessoa, tentar fazer assim um scanner, um scanner holossomático, para a gente ver, com base nesses dados, o que isso poderia indicar do próprio passado. Então é um desafio grande, mas a gente na Consecutivos está querendo encarar essa condição. E como você coloca, o processo morfológico, eu acho que tem muito a ver, e o processo de saúde e doença também. O nível de homeostase da consciência tem a ver com isso. Em parafatologia, nona linha, como podemos melhorar o papel da parapsicoteca na autosseriexometria, estando aqui na intrafisicalidade? Eu vejo que é tirando partido dos laboratórios, porque a parapsicoteca é um laboratório extrafísico, né? Não sei se todo mundo conhece essa verpom, esse conceito. É um laboratório extrafísico que você entra lá para estudar, muitas vezes, outras holobiografias. Então, vamos supor, a pessoa vai ter uma ProEx, ela vai ter uma programação existencial numa área específica. Vamos supor, ela vai ser médica, ela vai trabalhar em laboratório, vai tentar descobrir, vamos supor, uma vacina, vai tentar se dedicar à descoberta de a cura de uma determinada doença, por exemplo. Se ela tiver mérito, muitas vezes ela é levada a esse laboratório para ela estudar outras biografias de personalidades do passado, vendo as suas dificuldades, as suas facilidades, o que ajudou, o que dificultou, etc, etc. Então, você tira partido da holobiografia alheia. E dentro desse estudo, obviamente, você pode até ter acesso a retrobiografias pessoais. Quando a gente se propõe a fazer uma análise de caso, como essa aqui da Emily Hobhouse, que a gente vai começar a estudar amanhã, nada mais é do que tentar simular uma parapsicoteca aqui. Então lá vai ter uma exposição de elementos da África, nós vamos falar da biografia da Emily Hobhouse, da proexometria, da conscienciometria, do parasociograma, ou seja, do grupo. Então você vai criando um holopensene, vai saturando aquele holopensene para os alunos poderem fazer o processo do espelhamento. Então, se nesse caso aconteceu isso e hoje essa personalidade está aqui, tem essas características, esses atributos, o que é que pode ter ocorrido comigo? Será que eu tenho relação mais direta, mais indireta? Então, a metodologia de análise a pessoa pode empregar no próprio caso pessoal. É isso que a gente está pretendendo fazer, é o que a gente fez desde o ano passado. Aqui ela coloca parabéns pelo verbete, e na binomiologia, página 26, poderia fazer um contraponto num binômio eviternidade? Eviternidade significa a mesma coisa que eternidade. Então, como começa com EV, também a gente fez esse trocadilho. E a gente coloca aqui, acho que na parafatologia, ó, a autovivência diária e diuturna do EV profilático a fim de fixá-lo na holomemória e rememorá-lo na próxima ressoma. Então, o domínio do EV é como se fosse um marco seriexológico, como se fosse um marco na nossa holobiografia. Se nós não trabalhamos com isso ainda no passado, nessa vida a gente já tem a chance de dominar essa ferramenta. Então, isso vai ser um marco. Nas próximas vidas, tudo indica que nós vamos lembrar dessa situação, porque é uma ferramenta evolutiva. E tudo indica que vai ser para sempre, vai ser para a eternidade, porque até nós deixarmos de ressomar, ou seja, até nós deixarmos de renascer nessa dimensão,
nós vamos ter um corpo humano, um corpo emocional e um corpo energético e um corpo mental. Então esse corpo energético é o que manda nas manifestações ordinárias aqui, é o que sustenta o corpo, é o que manda nas trocas energéticas e assim por diante. Então quanto mais cedo a gente puder dominar, melhor. Por isso que a gente fez esse trocadilho para a eternidade. Você quer falar? Na página 25, na parafatologia, a 6ª linha, se amplia essa investigação quanto às equipex pré-ressomáticas, como é que é feito isso? Por exemplo, hoje a gente estava comentando isso na Mini, né? A Juliana me corrige se eu estiver errado, mas acho que no começo do ano passado ela apresentou um verbete aqui chamado África. Então o que ela fez? Nessa vida ela se formou em geologia e as injunções ela acabou indo trabalhar e morar na África. E aí lá ela conheceu a Conscienciologia pelas tertúlias, veio para cá, conheceu e começou a se tornar verbetógrafa. Então o que eu quero chamar a atenção de cara? Ela começou a ciscar coisas do que estavam ocorrendo com ela. Então ela foi estudar a África. O que é o continente africano? Ela já tinha morado acho que em 4 países, ou estava morando, já tinha experiência em alguns outros países. E ela veio para cá espontaneamente apresentar esse verbete. E nesse verbete ela trouxe alguns livros que ela estava pesquisando justamente para saber da história da África. Então, se não me engano, ela falou do boom do carvão, que quando você estava acho que Moçambique, teve lá, ela foi vendo então a história da África mas poxa, eu estou aqui em Moçambique, teve esse boom do carvão. Ela foi ver no passado quem que já tinha envolvido com isso, acabou chegando no nome da Emily Hobhouse, que é uma inglesa lá da Cornualha que se envolveu lá no processo de ajuda às pessoas que estavam sendo vítimas lá no caso da guerra anglo-boer. Trouxe a biografia dela e o que ela comenta? Ela falou, eu não sei se eu tenho relação com ela, se ela pode ser uma amparadora, se eventualmente, né, pode até ser eu mesma. E aí foi muito interessante porque o professor Valdo acusou a presença do Burton, do Francis Burton, que também é um inglês, se não me engano, de base irlandesa, família irlandesa, fora de série, eu sou fã dele, apesar dele ser bem exótico, porque é uma personalidade, ao mesmo tempo que consegue reunir o processo intelectual muito aguçado, um erudito de ponta, com um processo exploratório também muito, muito avançado. Trabalhou até com política, foi diplomata, participou do serviço secreto britânico, enfim, uma personalidade muito assim, como é que eu vou dizer, polivalente e excêntrica, e estava aqui justamente ajudando, fazendo parte da Equipex da Juliana, ajudando o pessoal do intercâmbio, enfim, ajudando nessa integração, porque ele tem forma holopensênica ali. Então, é exatamente isso. A Concinha aqui, ela começa a pesquisar, começa a ver por que desses interesses, por que a vida conduziu ela a hoje estar trabalhando e morando na África. Se ela está ali, ela tem alguma relação com a história daquele país, daquele continente, com aquele holopensene. Ela olha para trás, vê se tem alguém que, né, despontou. E por que isso é interessante? Porque se hoje nós estamos na Conscienciologia, que é um processo de ponta, querendo ou não, é um processo mais avançado do que a mesmice da vida humana, no passado, o povo que também despontou, pelo menos que estava interessado em coisas novas, em novas descobertas, em novas assistências, enfim, em neofilia de modo geral, fatalmente acabou batendo aqui, ou está vindo para a Conscienciologia, porque é justamente uma ciência nova. Então você faz esse cotejo entre a autopesquisa e o processo de grupo. Então, na Equipex dela, e aí até, se não me engano, o Sr. Valdo comentou, não, eles têm relação pelo menos há 5 séculos, ou tem uma raiz mais profunda. Então, tudo indica que nós viemos sendo conduzidos para chegar no curso intermissivo. Nessa trajetória, a gente não estava sozinho. Então, desde lá o passadão, em que a gente eventualmente fez muita besteira e se comprometeu, começamos a acertar, fazendo a recomposição, até chegar no curso intermissivo. Então, por aqui, olhando o caso pessoal, a gente consegue chegar no processo de Equipex. Então, é por onde a gente está, pelo menos na Consecutivos, a gente está tentando ter essa metodologia de tentar ver a pessoa, o mater pensene que ela representa,
e o grupo que eventualmente está por trás ali. Quais foram as outras pessoas daquela linha? E aí você começar a tentar ver se essa pessoa já apareceu extrafisicamente, se sabe alguma coisa da holobiografia dela, entende? Então eu dou muito valor para essa condição de equipex em função disso, porque às vezes um não ressomou e o outro justamente ficou lá para ajudar no encaminhamento da Max ProEx. Né? Tem mais alguém? Eu. Pois não, Patrícia. Também na página 25, eu queria que você aprofundasse na quarta linha, o denominador evolutivo seriexológico. O que você pensou, cara? Eu vejo que essa vida depois do curso intermissivo, vamos nos colocar lá na condição de consciex. A gente foi conduzido ao curso intermissivo, sofreu um impacto muito grande, porque estando de psicossoma, você tem chance de ter uma cosmovisão maior, você tem uma paratecnologia mais avançada, então essas informações que a gente está falando aqui, vamos supor, se estivesse lá, poderiam ter, né, hologramas aqui aparecendo, poderia plasmar um filme para a pessoa perceber, eu poderia mudar o cenário todo aqui, a gente falando de uma retrovida, a gente começar a lembrar daquela vida na prática. Então as chances paradidáticas são muito maiores. Então vamos supor que isso tenha ocorrido num certo nível, isso causa um impacto na pessoa, um impacto emocional, porque ela vê todas as vidas que ela teve, né, para trás, como foi tacanha, como foi pequena, como foi assim, quase que pré-humana, porque é um processo de monovisão muito grande. Então a pessoa se impacta com isso, ela vai programar a nova vida, vai fazer a programação existencial junto com os amparadores. Como nós tivemos diversas experiências, nós vamos precisar priorizar. Então, como nós somos polivalentes, mas qual é o trafor mais sério que eu devo investir e vai me levar para frente mais rapidamente? Então tem que ter um senso de economia de bens muito grande, que é o que a gente vivencia hoje na própria Cognópolis. Hoje tudo aqui é assistência. Tem gente que até se perde, quer voluntariar numa IC, na outra, fazer 1000 cursos ao mesmo tempo, e às vezes não dá, a pessoa não tem tempo, acaba se dispersando. Então tem que ter um senso de prioridade. Então extrafisicamente ela deve ter analisado e ponderado com o evoluciólogo dessas vidas aí, qual será a mais positiva, a mais assim, frutífera, que eu me sair melhor para poder caminhar mais rápido. Aí entra uma coisa que o Chico Mauro está estudando, que é uma condição de você conscientemente e naturalmente você ir aglutinando aquele holopensene daquela vida específica, eventualmente até uma vida crítica, como a gente fala, e a pessoa acaba plasmando no próprio holossoma a semelhança com uma retrovida, porque essa semelhança morfológica, ela ajuda as pessoas a identificarem a própria pessoa hoje. Então eu estou escrevendo um verbete agora que é justamente isso, é fácies retrocognitivas, ou seja, o rosto da pessoa faz os outros lembrarem naturalmente, espontaneamente, de uma vida lá do passado. E para a pessoa é ótimo porque ela pode acolher essas pessoas, aglutinar e fazer assistência. Então hoje é uma síntese de um processo seriexológico. Essa síntese começa no holossoma e às vezes até na própria face. Quando a pessoa faz o conscienciograma, ela tem que chegar na síntese. É muito comum lá, quando eu estava na Conscius, as pessoas terem dificuldade, mas eu tenho principalmente trafar, né? Nossa, eu tenho muitos trafares, muitos defeitos, eu não sei qual que é o pior, mas ela é obrigada a falar, não, desses aqui tem que ter um que é mais crítico, do mesmo modo trafor, tem um que nem que seja 0,1% a mais. Então, esse exercício de síntese nos ajuda nesse aspecto, que é muitas vezes também o que o professor Valdo faz quando ele pega uma pessoa, entre aspas, e estigmatiza num holopensene. Então eu sempre dou o caso da Laura, né? A professora Laura, ela está estudando a monarquia. Obviamente que ela não se resume ao processo da monarquia, mas a monarquia, com todas as suas camadas, a sua elencologia, os seus trafores e trafares, é uma síntese positiva para ela poder ajudar o povo dela do próprio passado. Então esse denominador seria essa síntese. Pedro, essa questão da face é uma questão interassistencial até certo ponto. Em primeiro né? lugar, é interassistencial. Mas quando a pessoa já não é tão parecida, como que é isso, nesse caso? Aí tem que analisar. Às vezes pode ser um processo de
prioridade para ela. Às vezes, vamos pegar o seu caso, não sei se você se considera tão parecida com a Emily, mas às vezes você pode ser parecida com uma outra, com a retro Emily, entendeu? Com uma outra vida lá para trás. Então essa vida vai ajudar na aglutinação. Às vezes a pessoa já não precisa disso, porque ela já está num processo mais, na recomposição, está um pouquinho mais avançado. Então ela está mais interessada em fazer rapport com a vida atual. Além disso, tem que ver como que ela gosta de se apresentar extrafisicamente. Porque se a gente vai evoluindo extrafisicamente, a gente vai dominando a nossa forma. Mas normalmente tem uma retrovida que é mais marcante e a consciência se sente bem com aquela retrovida. Então ela se apresenta com seu paravisual mais comumente daquele nível, daquele modelo. Então isso pode acabar plasmando a retrovida aqui. Então tudo depende, acho que, do interesse interassistencial da consciência ressomante. Entendi. Aí nesse caso também falando de soma, né? Se a gente desconfia que uma personalidade consecutiva teve macrosoma, como pesquisar isso? Tem que ver o soma atual. Tem que pesquisar. É muito difícil, eu cheguei a essa conclusão, até o professor Waldo acho que já comentou isso, mas eu entendi isso na prática. Macrosoma a gente tem que sempre fazer análise comparatória, né? Então você tem que ter uma base de comparação. Se tiver irmão e irmãs, melhor. Então a pessoa faz o processo dela, tudo que é mais individualíssimo dela, tudo que chama atenção na manifestação holossomática, e faz análise do grupo mais próximo. E ali ela vai ter um parâmetro. Dentro dessa análise, vê a síntese. Se eu tivesse um macrosoma, de que tipo ele seria? Quer dizer, o que chama mais atenção? Então, o professor Waldo fala muito dele da regeneração, por exemplo. E tem o macrosoma maior e a menor, né? Então, é mais complexo. Mas, enfim, fazer isso e ver com um processo de grupo. O que acontece? Porque na gênese do macrosoma é a mesma ideia do fácies. Vamos supor que eu vá ressomar, que eu estou lúcido. Então eu paro e analiso, não, aquela vida me sai melhor. Às vezes é uma vida lá remota. Eu me saí melhor porque eu consegui, enfim, superar algumas coisas, eu consegui tirar partido melhor da situação, enfim. Então, quando eu vou pensar em macrosoma, eu tenho que me linkar àquela vida, porque aquilo vai me dar mais força. Então eu começo a me manifestar extrafisicamente com aquela aparência, porque aquilo me dá mais autoconfiança, e os amparadores ajudam, e naturalmente na hora da formação do soma na genética, essa paragenética vai implementar ali o melhor, porque é todo o meu holopensene vai ajudar nessa condição. Então isso é uma hipótese minha. Na constituição do macrosoma tem que ter muita, vamos dizer assim, experiência extrafísica, principalmente o macrosoma A maior. Quando ele é A menor, aí os amparadores é que eu acho que fazem mais esse papel. E outra coisa, partindo sempre do princípio, se a gente tem como hipótese que o retrosoma era um macrosoma, necessariamente o neosoma, quer dizer, o soma atual, o corpo atual, também tem que ser um macrosoma, porque a tendência disso é se fixar na evolução, tá certo? Então, eu acho que pode começar dos dois lados, daqui para lá ou de lá para cá. Mas é um assunto ainda bem complicado. Eu andei pensando muito nisso no verbete paragenética retrossomática, porque quem é já personalidade consecutiva lúcida tem essa vantagem de poder analisar, né, dois somas e duas paragenéticas e comparar com a atual, né, a anterior e a atual, e você poder comparar essas duas situações e entender essa condição. E uma outra variável que eu acho que entra aí é ver em que ponto do ciclo grupocármico a gente está. Então, só lembrando, a gente começa lá fazendo besteira porque não tem lucidez, então é interprisão. Vamos evoluindo, a gente vê que não é o ideal fazer besteira, não é o ideal matar os outros, não é o ideal participar da máfia, e a gente, pela lei de ação e reação, a gente tem que ser vítima daquele povo. Então, há a fase de vitimização. Depois a fase da recomposição, em que a gente já está um pouco mais distante daquele povo, já pode voltar para fazer assistência, até chegar na libertação. Então eu acho que, dependendo de onde nós estamos, predominantemente nesses ciclos, a gente tem mais chance de ter esses macrossomas a maior, né? A gente tem mais chance de ter uma para-identidade extra homeostática e assim por diante. Então tem que sempre jogar também com esse processo grupocármico, né? Onde que a gente se insere. Queria Perdão. só fazer mais duas perguntas. Ainda na página 25,
Agora na quarta linha de baixo para cima, a correta interpretação da ponta do iceberg seriexológico na existência atual. Então eu queria saber como que a gente consegue A gente chegar tem nisso. que... Essa ponta do iceberg por exemplo, o holossoma seria uma ponta do iceberg, né? Principalmente a holosfera seria o resultado de toda a nossa história do passado. Essa correta interpretação tem que colocar esse máximo de variáveis. Então, por exemplo, esse ciclo grupocármico. Outra coisa, o processo de ser infiltrado ou não. Porque às vezes a pessoa, não, como eu vou fazer uma proex infiltrada, é melhor eu ter um soma assim, é melhor eu ser de um gênero assado. Dependendo das necessidades intraconscienciais e grupocármicas, a consim ressomante, a consex ressomante, a nova consim, ela vai se adequar a isso. Então, para a gente poder interpretar, não dá para ser uma coisa assim generalizada. Tem que ver a análise daquele caso. Então, se a pessoa veio fazer uma proex, então, por exemplo, a Juliana está fazendo uma proex lá na África. Então, ela deve ter pensado, se eu vou voltar para aquele ambiente, o que é o melhor em termos de soma? O que é melhor em termos de, vamos dizer assim, de manifestação pessoal? Então, a seriexometria é complexa por causa disso, porque você tem leis gerais, mas você tem muitas condutas de exceção nesse processo. Então, a gente está tentando fazer o levantamento dessas, vamos dizer assim, dessas variáveis para a gente poder analisar isso melhor. Ok? Tinha mais Pedro, uma? a última daí do CMP na página 28. Porque o CMP, você coloca aqui, a gente entende que você vai avaliar essa vida atual, a última vida. No nosso caso, intermissivista, geralmente é a vida que te levou a entrar no curso intermissivo. E intermissão, que vai dar esse panorama todo que você falou, né? De cosmovisão, de você avaliar o passado. No caso, muita gente vem perguntar a pessoa que ela não tem noção, às vezes, dessa última vida, como que ela pode, assim, começar a entrar no CMP, né? A estudar isso. Não tem muita saída. É investir o máximo na autopesquisa dessa atual. Dessa atual, né? Como a gente falou, então a Juliana foi mexendo, e em função da assistência que ela representa lá, os amparadores acabaram aparecendo e revelando essa situação, confirmando, na verdade, né? Então não tem muita saída. A assistência atual, a proex atual, paradoxalmente, mostra o nosso passado, o passado recente e o passado remoto. Outra coisa, até eu vou comentar isso na aula que eu vou dar lá no CIPRO, né? O processo das projeções ou manifestações parapsíquicas também tem um peso muito grande, eu vejo nisso. Porque quem que aparece? Quem são os assistidos da TENEPS? Quais foram as projeções, né, fora do corpo, as projeções lúcidas marcantes que a pessoa teve? Porque ali já tem, muitas vezes, dicas, né? Já tem, assim, vislumbres de uma possível retrovida. Por exemplo, o caso do Littré, que eu fiquei sabendo em 2009, eu com 5, 7 anos tinha projeções me manifestando daquela condição que eu jamais imaginaria ser. Então a coisa vai sendo amarrada aos poucos. O que eu quero chamar a atenção lá é para isso. Porque às vezes a pessoa não dá valor para uma manifestação na adolescência e que, sei lá, 20 anos depois ela vai conseguir amarrar. E até comentar isso, assim, né, depois para você aprofundar, porque tem muita gente que fica na costeira, não entrou na ProEx ainda, então ela não vai acessar isso, né, Pedro? A gente vê que, por exemplo, na consecutivos, a pessoa acha que nós vamos parar e olhar para trás e ficar lá no passado. Eu até coloquei aqui, ó, retrovisor bussolar, né, é um oxímoro. O que é isso? Você tem que estar andando para frente e olhar no retrovisor e ele vai te dar uma dica do passado. Vai ser uma bússola para você saber a sua trajetória do passado. Mas a hipótese é essa mesmo. A gente só vai descortinar o passado em termos de ter assistência para isso se a gente estiver fazendo assistência hoje. Ou seja, se a gente estiver engajado no processo da Maxi ProEx. Agora, Pedro, você poderia falar sobre a desperticidade e a relação com a descoberta de uma personalidade consecutiva ou várias? Eu vejo que tem íntima relação, pelo menos é assim, é a faca e o queijo para a gente chegar nisso. Por quê? Porque você, quando descobre uma personalidade consecutiva, uma retrovida, você vai, primeiro, ter que ter estrutura para lidar com aquela realidade que ela é impactante por si só, porque a nossa tendência, até acho que vocês comentaram isso ontem, é
fantasiar e romancear um pouco o passado. É muito comum a gente ver isso na consecutivos. A pessoa natural da natureza humana tende a puxar a brasa para a própria sardinha. Mas quando a coisa está ali, né, foi escrita, está registrado, tem vários biógrafos, aquilo ficou, é difícil. Por mais que seja até coisa positiva, aquilo é a realidade, né? Nem mais nem menos, se variar um pouco. Então, primeira coisa, estrutura intraconsciencial para lidar com essa informação. Então, hoje, sabendo que ontem eu estava naquele contexto fazendo aquelas maturidades e imaturidades. Primeiro aspecto. Segundo, a evocação que isso causa. Porque naquele contexto tinha gente que batia palma para a gente, tinha gente que era muito contra a gente. E quando é uma vida recente, normalmente essas pessoas não mudaram no mesmo ritmo. Em geral, a gente está à frente, ou pelo menos assim, no pelotão da frente daquele grupo, justamente por estar tendo aquela chance de saber dessa informação. Então, os assediadores são os mesmos. Então, é natural a gente sentir aquela pressão. Aí entra a desperticidade. Então, como eu vou lidar com isso? Como nós temos mais informação hoje, o processo cognitivo nessa vida atual e o processo paracognitivo do curso intermissivo, uma coisa junta com a outra e ajuda a fortalecer, para a gente não fazer os mesmos erros. Então, normalmente, a pessoa tem que parar de reclamar ou revidar daquela situação. Tem que saber se defender, mas acolhendo aquela consciência, aquele grupo, aquela personalidade. Então, por isso que eu falei, é a faca e o queijo, porque a pessoa já começa a juntar as pontas na prática. Não, isso que eu estou sentindo aqui deve ter relação com aquele processo lá do meu passado. Como eu já sei, eu não vou mais reagir pelo processo emocional. E aí, se a pessoa consegue juntar com a TENEPS, acabou, né? Ela já tem um ambiente dela, em que ela vai criando um holopensene para o amparador poder trazer aquelas consciências já de caso pensado. Então, fica mais assim, profissional o caminho para a desperticidade, entende? A desperticidade a gente pode ir alcançando de modo assim mais pontual, uma coisa aqui, a outra ali. Às vezes a pessoa é muito boa ou em energia, ou ela é muito boa na ortopensenidade, ou ela até tem um parapsiquismo muito, muito forte, mas falta às vezes juntar essas condições. Então, nesse crescendo TENEPS, desperticidade, é quando a gente consegue juntar isso tudo, porque a base é a assistência. Eu acho muito difícil, até falei isso no debate que teve lá na OIC sobre desperticidade, muito difícil a gente ter despertos lacunados, entre aspas, quer dizer, que é muito bom numa área e é muito ruim, ou assim, não é tão bom em outras. Tem algumas áreas que são essenciais, mas a base é a assistencialidade. É você não estar preocupado mais com a sua imagem, você até quer ajudar o outro. Então, você faz esse acolhimento e nessa troca energética, vamos dizer assim, nessa interfusão de psicosferas, nós vamos criando imunidade natural. Essa imunidade natural é que vai dar a desperticidade também espontânea. Então, a assistencialidade é que leva para a desperticidade. Mas, obviamente, não pode ser um processo, vamos dizer, com base na TACOM, que é só aquela pessoa que quer se dar, se doar. Não, tem que ter discernimento, técnica e assim por diante. Tem que ter uma mudança intraconsciencial também, né? Perfeito. Senão, a pessoa tem que mudar e tem que saber o que ela tá fazendo, entendeu? Por exemplo, a gente tem que ter a meta de assumir a desperticidade e, entre aspas, pagar o preço para isso. O que é o preço? É se organizar mais, às vezes morder na língua para não reagir, para atingir essa imperturbabilidade. Vamos dizer assim, o mundo está caindo, né? O teto está caindo, o mundo está acabando e a pessoa se mantém ali equilibrada. Essa é a base da desperticidade. Eu comecei a levar a sério a desperticidade em 2012. O professor Valdo comentou também, a gente não estava esperando, né? Ele falou que eu, o professor Everton, o professor Hernandes, para ele, na opinião dele, a gente já era desperto. Só que aquilo, a gente não é hoje como o pessoal está comentando mais. Então, eu achei que, não, ele tá querendo ajudar a gente, né? Então, a gente foi lá, conversou com ele deu lá as dicas, ele falou do trafor de cada um, que, na opinião dele, é o que mantém a desperticidade, e a gente foi estudar. E foi justamente em função disso, quando eu comecei vamos dizer assim, admitir a possibilidade, quando eu estava nessa época do ano passado no fórum, que você fica sob os holofotes intra e extrafísicos de toda a comunidade para a comunidade, que é o que você está tendo a oportunidade agora.
Além disso, tinha lá a TENEPS, a Dinâmica, o EDA2, a CP2, o de Salvador, inclusive, que a gente foi lá, então, e eu estava mais ou menos bem, assim, não estava, né, subindo pelas paredes. Então, ali eu comecei a juntar as pontas também, do que eu estava fazendo, da pressão que eu estava sentindo e de como eu estava reagindo para aquela condição. Então, eu falei, então isso deve ser uma coisa para se cogitar. Então, eu posso pensar assim, que a descoberta de uma personalidade consecutiva pode ajudar a chegar à desperticidade, mas nem todo desperto sabe de uma personalidade consecutiva do passado. Isso. Agora, ele tem que chegar nisso, eu acho. Vai chegar, eu acho. Ele tem que pelo menos ter essa meta. O desperto, porque assim, a assistência leva a isso. A gente estava falando do acoplamentário, da TENEPS. A coisa tem que caminhar para a retrocognição. E o ponto alto, vamos dizer, o ápex, no nosso caso eu vejo, é a OFIEX, porque na OFIEX nós vamos sair do corpo, lidar com a consciex, e você no extrafísico, o passado vem, nem que você não queira. Então, a estratégia que eu vejo que os amparadores estão utilizando começa a pensar na desperticidade, né, para todos nós, para a gente começar a ter sinapse, de juntar as pontas, de priorizar, de começar a ter mais responsabilidade para poder chegar na OFIEX, que é muito mais sério. Então, nessa trajetória, tem as retrocognições que vão acontecendo para ir preparando, para dar imunidade para a pessoa, porque, veja bem, se a gente ainda sabe do passado e ainda quer defender a nossa biografia, alguma coisa não bate, a gente tem que abrir mão disso. E você deve estar passando por isso. Tem gente que vira para você, leu uma página da internet num dia e acha que sabe tudo sobre você. Entendeu? Tem outras que leem mais e reconhecem que não sabe tanto. Tem as controvérsias. Então, e a gente tem que, né, dançar conforme a música. Não adianta ficar bravo com nenhuma dessas pessoas. Porque o que ficou, é o passado, aquilo está ali, tem várias interpretações. Mas quando a gente já começa a olhar para o passado sem essa reação emocional, é o ideal. Outra coisa que eu comento também, que está sendo mais falado agora, mas que eu cheguei a essa conclusão por mim. Uma das formas da gente saber mais do passado é via transafetividade. Como assim na prática? Na prática eu vejo que o caminho é estudar os casais incompletos cosmoéticos, que eu estou chamando. O Soval está chamando agora de casal incompleto a maior, que é a mesma coisa. Se nós conseguirmos lidar com pessoas de outro gênero sem colocar a sexualidade no meio, afetividade e sexualidade nesse aspecto de bicho, nós vamos poder lembrar que nós vivemos com aquela pessoa, às vezes fomos da mesma família, às vezes até tivemos dificuldades, matamos aquela pessoa, mas isso não vai afetar tanto. Então, quando a gente consegue neutralizar homeostaticamente as emoções mais instintivas, a tendência é a gente lembrar do passado melhor, porque isso não vai nos perturbar mais tanto. E aí a desperticidade eu vejo que é o marco, porque é você lidar com a outra pessoa que está convivendo com você e você acabar descobrindo a personalidade consecutiva daquela pessoa, às vezes não o nome em si, mas o seu enrosco com ela, positivo e negativo. Então, você saber lidar com isso é uma das, vamos dizer assim, que eu considero uma das unidades de medida da desperticidade e que vai levar para o FIEX, entende? Então, a pessoa consegue separar essas condições. Então, eu vejo que mais ou menos isso está se introduzindo comigo, porque eu estou tendo a oportunidade de conviver com pessoas num contexto parapsíquico mais mantido, que é a dinâmica principalmente. Então, você sai da TENEPS e você parte para um processo de grupo, que vai ser lá na UFIEX, vai ser o processo de grupo extrafísico, né, com lucidez. Então, isso é didaticamente uma chance de você poder ter alguns insights, algumas retrocognições, algumas informações, e você vê como que aquilo te afeta, porque a emoção vem, aquela evocação, ela acontece. Mas a gente sabendo lidar com isso, a tendência é que a coisa se sustente, se acalme, e você começa a poder ajudar mais as pessoas, porque você entende um contexto de grupo e você entende por que aquilo está acontecendo. Daí para chegar no binômio Equipin-Equipex é um passo. Isso tem a ver com a primeira frase da sua frase enfática, o diagnóstico serexológico e atribuição avançada mais concernente aos evoluciólogos. Perfeito. Aqui porque nós estamos... isso é muito avançado, é isso, complexo. Perfeito. É aprendiz de feiticeiro total, mas lúcido pelo menos.
não tenho nada que ver com isso ainda, mas eu já sei como deve ser um evoluciólogo. Funciona o mecanismo, né? É, perfeito. Quando eu comento esse processo aí da imersão, que eu começo a ver um teatro na minha frente com vários conscientes daquela época e a pessoa lá no meio, aquilo me mexeu demais comigo. Aquilo não tem preço para mim, não tem preço, porque eles devem ser isso o tempo todo, né? Que é o que o professor Valdo é no Soma ainda, que é bem complicado. Então, é nesse aspecto. A hora que a Cris, por exemplo, começa a mexer com parassociograma, tenha lá a cosmovisão daquele povo, o temperamento de cada um, as relações, como que isso acontece, tentando descobrir quem foram as personalidades consecutivas, gente, isso dá um nível de, vamos dizer assim, um nível cognitivo muito grande. A gente começa a entender mais como que é o mecanismo da evolução, o mecanismo serexológico da evolução, né? Quem é personalidade consecutiva lúcida começa a dar mais valor para o grupo karma, porque não tem como a gente fugir disso. Então eu tenho a minha evolução pessoal, por isso que eu coloquei essa listagem de 7 tipos de serexometria, porque não adianta a gente querer, a evolução, a base dela é sozinha, mas ela te leva para o grupo, porque você tem que ajudar aquela pessoa, porque lá no passado você ajudou ela a ser daquele jeito, eventualmente, a ter aquele trafar. Então nós vamos tentar fazer tudo para aquela pessoa mudar, melhorar, até numa condição que não tenha mais jeito, que é a transmigração. O professor Valdo até recentemente me pediu para ajudar numa taxologia de personalidade consecutiva, e eu sugeri para ele colocar o tipo dos transmigrados, porque um evento marcante que tem, o que é? O enumerador fora do corpo, e eles vendo consciências que eram do convívio pessoal deles, lá atrás, sendo transmigradas. Que eles sempre comentam que o enumerador se emocionou com aquilo. Então, na hora que ele sabe quem é aquela consciência, quem foi, melhor dizendo, aquela consciência lá no passado, e que está vendo ela hoje indo para outro planeta, é uma personalidade consecutiva para ele, lato sensu, né? Porque aí a gente já expandiu esse conceito. E ele reconheceu, ele falou, realmente é o ápice, né, da condição. Então, imagina você ter lucidez disso aqui no Soma. Então, para mim, é coisa realmente de evoluciólogo. Vamos ver aqui, o verbetógrafo Pedro Fernandes, em fatologia, poderia abordar a mudança de gênero, influenciando o temperamento e qualificando a proex? Sim, conforme a gente estava comentando, na hora de programar a nova missão de vida no extrafísico, conforme o trabalho que a gente vai fazer, a gente sabe que pode ajudar mais você estando num tipo de corpo ou não. E aí vão entrar aquelas variáveis, ver o temperamento da pessoa. Então, o que eu preciso melhorar no meu temperamento? Se eu tive muita vida como mulher, e ajuda para um lado, porque a pessoa tende a ser mais assistencial, mais maternal, mas às vezes ela precisa ser mais posicionada, ela precisa ter esse outro tipo de vivência, então ela vai preferir vir num corpo masculino. Hoje de manhã até o professor Valdo comentou o caso do Chico Xavier, por exemplo, que é justamente esse caso. Na próxima vida, o ideal seria ele vir como homem de novo e até ser pai, se possível, para contrabalançar essa tendência dele mais maternosa, né? Mais, vamos dizer assim, ginossomática. Então, a mudança de gênero é uma forma da gente poder, vamos dizer assim, tirar partido da neoproex, da proex que vai acontecer. Em parafatologia, quinta linha, como fazer a reconciliação com o passado pessoal e grupal quando não sabemos o que de fato ocorreu, mas sentimos a cobrança das consciências e consciex? É você fazer assistência e pagar o preço para isso, quer dizer, parar de reclamar, abrir mão, sempre esquecer a sua imagem em prol dos outros. Então esse é o chamado primeiro discernimento, é quando você tira o seu ego da frente em prol da assistência que se pode fazer. Então se esse povo está te cobrando, tenta ver o porquê, em que área que é, o que foi, que tipo de erro, e não entra na autoculpa, procura ir para a prática, procura fazer um processo assistencial abrangendo esse contexto, quer dizer, indo além desse processo, muitas vezes, que é pequeno. Com isso, você vai vamos dizer assim, se satisfazer, ficar mais tranquilo, um caso tranquila, e aí você vai poder, às vezes, até acessar essa retrocognição, o motivo disso, né? Tem muitas pessoas que usam isso como desculpa para não fazer nada.
Ainda na parafatologia, sexta linha, como podemos iniciar a investigação quanto às equipexes pré-ressomáticas? Foi o que a gente comentou, do mesmo modo. Se você se dá bem numa linha assistencial, é porque aquilo tem uma raiz. Nessa linha assistencial, você vai lidar com pessoas na equipim, que estão te ajudando, e também no processo de assistidos, quem você está ajudando. Então, isso deve caminhar para um processo de retrocognição de equipex. Se você puder investir em projeção lúcida, projetabilidade lúcida, é o ideal, porque lá é mais fácil da gente lembrar do passado, fora do corpo, né? O que é a teoria do nódulo holomnemônico, em Teoriologia, página 26? A gente já explicou aqui, é um verbete do professor Valdo, que, em outras palavras, de modo sintético, é um estigma mnemônico, é um estigma paracerebral. É uma experiência que ficou mal parada. Aquilo aconteceu, foi traumático, e aí a consciência nas outras vidas, aquilo tende a tentar regurgitar, aquilo tende a tentar aparecer novamente. Então isso costuma ocorrer em sonhos recorrentes, pesadelos, em às vezes determinadas fobias, determinadas idiosincrasias. Então aquilo tem uma história por trás. O ideal é a pessoa tentar fazer a catarse desse processo. Quando ela está envolvida em processo assistencial, normalmente ela tem ajuda para isso. Tem um caso que eu contei, eu acho que na última tertúlia, não sei, ou tem algum contexto que eu estava dando aula que ilustra isso. A pessoa tinha uma manifestação que, assim, ela tinha ojeriza de qualquer coisa que mostrasse uma superfície ondulada, uma superfície que tivesse caroço, uma superfície que, por exemplo, sabe sagu? Aquele doce que tem aquelas coisinhas, aquilo gerava uma aversão mortal. Superfície mesmo, às vezes de parede, coisa que se era muito saliente, aquilo para ela. E essa pessoa tinha lá suas dificuldades em determinada época da vida e ela até fez uma profissão, fez mestrado numa área, mas viu que não era aquilo, começou a fazer assistência na psicologia e se encantou. Começou a ajudar muito, está super motivada, mudou na minha avaliação, não convivo muito, mas pelo que eu vejo de fora, mudou o temperamento. E aí o que ela sonhou? Ela sonhou que ela se viu, sonhou entre aspas, né? Ela lembrou que ela era uma mocinha bem bonita, numa vida muito, muito antiga, mas que ela pegou a peste bubônica. E aí o rosto dela ficou cheio do bubão, lá dos bubões, cheio de escara, cheio de alteração, e é justamente essas saliências que ela não gostava. Então aquilo foi um estigma, foi um processo que na memória dela ela deve ter passado aí algumas vidas ainda com aquilo mal parado, e hoje ela está juntando as pontas. Eu não gosto disso, muito provavelmente em função daquilo. E ela conseguiu reacessar, tudo indica, pela assistência que ela está tendo dos amparadores. Poderia comentar se já tem previsão de novas turmas do curso Retrosenha, pessoal? Sim. Nós vamos para Porto Alegre, agora no final de novembro, de 21 a 23 de novembro, lá em Porto Alegre, em parceria com a Apex. Nós vamos na segunda semana de janeiro dar esse curso aqui, em Foz do Iguaçu. Nós estamos tentando fazer itinerância para outros locais, estamos conversando aí principalmente com o Instituto. E vamos ter a terceira semana de autopesquisa serexológica, principalmente para quem é de fora, se quiser se programar, vai ser no feriado de 1º de maio. No final de semana anterior, nós vamos ter o ECP2, aqui em Foz do Iguaçu, no qual eu vou ser o EPICOM, que a gente vai dar uma conotação, né, inevitável do processo retrocognitivo, como que a disperticidade pode ajudar na retrocognição, que é o que a gente estava comentando. Ao longo da semana vamos ter oficinas, como a gente está tendo nessa semana. E no final de semana seguinte, que é justamente o de 1º de maio, a gente vai ter o Retrosenha novamente. Então, se você puder se programar e aparecer, você vai ser bem-vindo, a gente vai estar junto aí. Outra questão aqui, entrei em contato com Conscienciologia há pouco tempo e sempre que ouço seus verbetes ocorrem manifestações positivas. Me sinto confortável e compactuo do holopensene, ou seja, há uma abertura do meu campo perceptivo, aumento do parapsiquismo, fico relacionando fatos e parafatos, afirmando correspondências. Sou professora de alunos superdotados e as ideias, habilidades surpreendentes apresentadas por eles me fazem pensar que estou diante de grandes personagens históricos do passado ou até mesmo de um intermissivista.
Em coloquiologia, você comenta o dedo denunciando o gigante. Teria alguma relação com fatos que mencionei acima? Óbvio, sem dúvida. Como enxergar o dedo do gigante? Poderia expandir? É exatamente isso. Às vezes o dedo que a gente quer chamar atenção, um detalhe, uma mínima manifestação, pode ser uma revelação de uma grande holobiografia. A gente defendeu já também aqui o verbete chamado biografema. Biografema é a unidade de medida da biografia, que às vezes é justamente essa unidade, aquilo que chama atenção, uma singularidade daquela personalidade ou daquela retrovida no qual a gente possa estar pesquisando. Agora, eu acho muito interessante porque dentro dessas sincronicidades você tem que avaliar que a sua responsabilidade é muito grande em função da tarefa que você está exercendo. Como você mora aqui mais próximo, se você já não veio aqui, seria bom você pensar nisso. E aconteceu uma sincronicidade muito grande, que eu estava falando do ECP2, e quando eu comecei a dar o ECP2, tinha uma consciência de um homem que aparecia muito, e hoje ele já não aparece tanto, porque normalmente tem uma consciência que faz mais ali, às vezes, vamos dizer assim, que interage mais com os alunos, que fica ali fazendo a interlocução do ponto de vista da psicofonia. E eu senti a presença dessa personalidade hoje aqui, e você está falando isso, foi justamente, acho que em função disso. A minha hipótese é que ele deve estar te ajudando muito em função do seu próprio nome. Veja que o seu próprio nome deve ter uma base mais retrocognitiva aí para você, e que eventualmente pode ter relação mais próxima comigo, e que por isso está ocorrendo essas manifestações positivas que você comentou aí. Como eu estou tendo aí a percepção dele na sinalética, é o que eu estou interpretando, mas seria bom eu te conhecer. Não estou lembrando, acho que eu não te conheço, mas se você aparecer por aqui, você comenta para a gente tentar juntos, né, decifrar essa sincronicidade aí. Falando em sincronicidade, poderia ampliar o item o dedo denunciando o gigante? É exatamente isso. Você vai pegar um detalhe da manifestação da personalidade e tentar ver o que está por trás ali. Esse é um provérbio da antiguidade, né? Você vê uma manifestação, às vezes, muito peculiar, e você joga aquilo no passado e vê. Se alguém teve essa mesma manifestação na história humana, você começa a ver se não é a mesma pessoa. Por exemplo, eu comento nesse caso, o professor Valdo, ele nessa vida deixou, durante 22 anos, uma biblioteca inteira guardada lá em Uberaba. Ele mudou para o Rio, pediu para um amigo dele guardar aquela biblioteca. E ele ficou guardando, ele ia lá, abria lá a casa, limpava os livros, e aquela biblioteca ficou guardada. Hoje é uma das bases aí da holoteca. Então isso é uma peculiaridade, né? Ele sempre comenta, vocês já viram alguém fazer isso? Então se nós encontrarmos alguém no passado que teve uma manifestação parecida, por exemplo, em termos de cuidado, uma coisa bem etológica, bem de comportamento, a gente pode suspeitar de que talvez ou é gente muito próxima a ele ou é o próprio professor Valdo. Então nós temos que procurar as singularidades para poder estudar as holobiografias, né? Poderia ampliar o soma atual denunciando a soma evolutiva pretérita? A gente já comentou isso. Eu vejo que o nosso holossoma, a manifestação que nós temos com ele, em função da holomemória está ali, o paracérebro está o tempo todo, né? A nossa pensenidade está manifestando justamente o que nós somos. E isso vai mudando, vai plasmando, vai modificando a nossa apresentação em termos de holossoma. Mesmo tendo a carga genética forte, se a paragenética é mais forte, aquilo se impõe. Então, com base nisso é que a gente pode estudar isso, pegar isso e estudar o nosso passado. Existem doenças que são, na verdade, fruto da ação, da lei de ação e reação do próprio holocarma. Então, isso também entraria aqui nessa análise, né? Em parafatologia, terceira linha, como identificar os indicadores serexológicos e realizar a correta interpretação da ponta do iceberg serexológico na existência atual. Eu vejo que tem muita relação com isso que a gente comentou. Então, por exemplo, a pessoa nasce num país e vai trabalhar em outro durante uma fase da PROEX. Isso aí tem uma razão de ser, né? Por que é naquele país? Às vezes a pessoa até casa com uma pessoa de um terceiro país ainda.
Então, isso tudo está na cara que tem alguma relação. Então, vale a pena a pessoa pegar e lembrar que no passado, por exemplo, na Europa, às vezes esses países não tinham a fronteira que eles têm hoje. Então, tem muita coisa que ficava ali na interseção de dois países. É muito comum o casamento das famílias monárquicas para justamente fazer ali uma composição e aumentar a força política perante outros países e outras casas monárquicas. Então, essas interseções, muitas vezes hoje, aparecem com isso. A pessoa não sabe porque ela nasceu no país A, foi morar no país B e casou com uma pessoa do país C. Isso, às vezes, a base pode ser essa. Vale a pena olhar isso. Professor Pedro, parafatologia, página 25, 8ª linha. A mesma coisa, poderia comentar a correta interpretação da ponta do iceberg serexológico na existência atual? É isso. Por exemplo, hoje dá um exemplo diferente aqui, na mini tertúlia, o professor Valdo comentou que algumas pessoas aqui da CCCI tiveram contato em número maior com as pessoas da própria CCCI, né? Ele seria um deles, e deu outros exemplos. Então, você veja o nível de contato que a pessoa tem hoje, como que a manifestação social, da sociabilidade dela, pode denunciar o passado. Dentro disso existe o fator positivo e o fator negativo. Então ele deu exemplo. Às vezes a pessoa até teve contato com muita gente no passado, mas pode ter sido num contexto político, num contexto mais negativo, em que ela influenciou negativamente várias pessoas do passado, hoje ela tem que se recompor. E o outro caso positivo que ele deu, às vezes a pessoa já vem da linha da assistência há muitas vidas, então ela também teve contato com várias pessoas, mas já num nível assistencial. Então, se você avaliar, que é o que a professora Cristiane está tentando fazer com esse teste parasociométrico, parasociograma de modo geral, só de analisar esse traço da sociabilidade, a gente tem uma noção do que a gente fez no passado. E aí entra o temperamento, se a pessoa é mais extrovertida, mais introvertida, como é que é essa relação. Muitos de nós somos mais introvertidos hoje em função dos esbregues que nós sofremos no passado, muito em função desse contato com várias pessoas, várias consciências. Então, é uma forma de analisar isso, né? Em crescendologia, poderia ampliar o crescendo evolutivo na série X? Sim. É uma coisa até lógica. A série X, ela é evolutiva, a gente tende a evoluir. Aí você vai falar assim, mas tem gente que parece que só piora na série X. Sim, mas isso tudo está dentro de um contexto grupal maior. Ela está tendo novas oportunidades, ela muitas vezes está vivendo mais, ela está tirando partido do zeitgeist, quer dizer, do meio da época, e isso tudo já é mais positivo em termos da cosmoética dela. Até para se usar a favor da evolução dela, isso conta na balança. Pode falar. Só um comentário sobre o teu comentário anterior sobre a questão de ser mais extrovertido ou menos introvertido. Eu acho que tem uma outra questão que é a dinâmica disso ao longo da vida da pessoa, porque às vezes tem crianças que são extremamente introvertidas e um determinado processo parece que desamarra todo uma potencial de comunicação que pode ser, na verdade, já uma segunda, terceira, 10ª vez que aquilo desencadeia. Não é só é a dinâmica, eu acho que especialmente a questão da comunicação, isso é fundamental. Perfeito. Por isso que tem que analisar já a predominância de manifestação numa fase já de adulto, né? Uma coisa que entra nisso daí, além dessa fase cronológica, é o processo extrafísico. Então, às vezes, a pessoa ela pode ser mais introvertida pela pressão que ela sente dos assediadores e ela não quer, assumir determinadas situações. Então, isso também é uma outra condição. O ideal é, conforme o contexto, a gente poder atuar de um modo ou outro, né? Conforme for mais assistencial, não deixar a nossa inibição comprometer, por exemplo, a assistência. Então, se a pessoa vai ser o líder de alguma coisa, vai ser um professor, ela vai, de algum modo, estar à frente de uma determinada situação, que ela saiba exercer aquele papel plenamente, né? Isso que é o ideal. Diga. Paradoxologia. O paradoxo serexológico, androtemperamento no ginossoma,
e ginotemperamento no androssoma. Você podia... Sim, isso aí é o seguinte, é muito comum, né? A gente percebe que tem pessoas que têm, apesar de ter, por exemplo, o soma masculino, ela tem o temperamento feminino, ela é mais... Não que ela seja, pode até ser homossexual, que é mais patológico, mas é o processo de tendência mesmo da consciência. A gente estava falando aqui do Chico Xavier, soma masculino, temperamento feminino. Quando a consciência sai desse processo patológico e ela começa a ter mais maturidade extrafísica, isso já não acontece tanto. Ela assume aquele soma e ela joga ali conforme aquele jogo, aquelas regras. Então, não é mais tão nítida essa apresentação. Mas em função, como a gente estava comentando, do crescendo evolutivo na Seregs, a gente precisar ter experiências, nós vamos mudando hora de um lado, hora do outro. Isso não é matemático, tanto que essas pessoas que fixaram muito um temperamento, vamos supor, ginossomático, é porque tiveram várias vidas no ginossoma, então agora precisa calibrar para o outro lado. O ideal é que a gente não esteja nem num extremo, nem em outro. Mas às vezes esse androtemperamento num ginossoma pode não ser patológico. Pode ser, não né? ser, pode ser uma necessidade metodológica, alguma coisa assim. Então, tudo e isso vai pode ser levado para uma outra vida? Normalmente é levado. Se você estudar a Emily Hobhouse, você vai ver que ali o temperamento, a base deve ter sido constituída num corpo de homem. Certo. E aí ela vem, aí tem todo o processo assistencial ali, aí começa, né, a que está convencionado que uma pessoa posicionada, lutadora, perfeito, e tudo mais é um posicionamento masculino. Aí começa porque nós temos que chegar num nível em que a gente vai ressomar e aí não depende de nós, quer dizer, não tem um travão nosso que vai falar, olha, é melhor você vir como homem para você reforçar isso. Não, a pessoa já dança conforme a música, então fala, olha, para o trabalho é melhor você nascer homem, preto, pobre, sei lá onde. Não, um ricaço não sei aonde, uma esposa de um ricaço, não interessa, porque a base ali já vai ser um processo de infiltração. A gente já não compromete a assistência. Então, eu vejo que nós estamos já nessa fase. Uns um pouquinho mais na frente, outros nem tanto, mas já estamos chegando nessa condição que se chama, na verdade, do ciclo da atividade, né? Que a atividade é que vai mandar a nossa PROEX. Então, eles vão falar, olha, o ideal que nós estamos vendo aqui é você nascer nesse contexto, com esse gênero, nessa família, porque já vai ajudar mais. Então, você veja, não tem tanta interprisão pessoal com aquele povo. Você já vai lá a cavaleiro da situação, por cima, para tentar ajudar aquele povo a melhorar. Quando a gente tem comprometimento, não tem muito o que discutir. A pessoa vai porque tem que ir, porque ela deve para aquele povo, né? Então, é diferente é a mesma coisa, mas é totalmente diferente o objetivo, as relações. Né? Pedro. Pois não. Não sei se você já falou anteriormente, cheguei um pouquinho atrasado, mas uma questão que eu fico pensando quanto à serexologia é o seguinte: imagina que uma pessoa que detecta um traço, né, assim, uma insegurança, uma carência afetiva, um traço qualquer, e ela começa a tentar fazer a remissão desse traço, começa a querer tratar isso aí. Normalmente, nos processos terapêuticos, né, e os vários processos terapêuticos, a tendência é você ir para a infância, você analisar a infância, a família, né, toda essa interação aí. Aí eu queria saber o seguinte: quando é que extrapola, isso é uma coisa bem básica, mas quando é que extrapola essa percepção, assim, bom, isso aqui não é característica, isso parece ser uma coisa de outras vidas. Quando se mantém, qual é o limite aí? Não, quando se mantém. Quando se mantém e aquilo chateia muito a pessoa, é porque aquilo não é dessa vida. Essa vida foi simplesmente a continuação de um processo. Essa infância é a continuação de um processo, por quê? Vamos supor, insegurança. Tive lá um esbregue qualquer no passado. Aquilo vem, mexe comigo, eu fico inseguro, não quero mais aparecer, vou ressomar. Qualquer contexto novo vai reverberar na minha insegurança, eu vou apresentar aquela insegurança. Como a gente não lembra lá do passadão, a gente começa a atribuir aos processos dessa vida atual, que pode até ter, vamos dizer, contribuído para aumentar, né, a segurança na constituição desse novo corpo. Mas se aquilo se mantém, a pessoa já passou, já está na adultidade,
e aquilo, né, tende a aparecer, é porque a raiz é mais profunda, é paragenética. Como resolver isso? Eu acho que o ideal não é nem tentar saber a causa. O ideal é tirar o egão e olhar para o outro. Se eu sou inseguro X, tem pessoas que são inseguras 10X, 1000 vezes mais. Então eu posso ajudar esse povo. Eu tenho 1% a mais de maturidade, né, nessa área. Então quando a pessoa esquece um pouquinho essa condição e assume liderança, paga o preço, mesmo que seja difícil, ela começa a ver que a coisa tende a ir se acalmando, ela vai errar, mas ela vai acertar também, ela desdramatiza a situação, e aí ela tende a resolver essa situação. E muitas vezes aí entra aquilo que eu estava comentando da pressão dos assediadores, né? A pessoa quer fazer, aí vem os assediadores e lembram, entre aspas, aquilo, fazem aquela energia aparecer para ela e ela se retrai. Então tem que vencer esse gargalo pensando no bem que ela vai fazer para os outros, entende? E aí durante esse processo esquecer um pouco dos autotrafares. Se a pessoa tem essa tendência, ela já se persegue muito. Então tem que esquecer isso e fixar nos trafores, falar, não, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, porque eu vou ficar parado, paralisado, então não interessa, até aqui já me atrapalhou até aqui. Agora eu vou esquecer isso, eu vou cuidar disso por tabela. Eu vou ver aqui quais são os trafores que eu tenho e vou levar adiante com eles. Eu dou aqui sempre aquele exemplo da maratona. Se na maratona a pessoa fosse se incomodar com qualquer dorzinha que ela tivesse lá nos primeiros 5 quilômetros, ela ia parar e falar, puxa, mas será que isso aqui é mais sério? Será que é um tumor que está crescendo aqui? Será que eu rasguei um músculo? O que será que eu fiz? Aí para, né, ela não vai conseguir chegar do outro lado. Então tem que continuar, a tarefa é mais importante, tem que continuar correndo. Lá depois, terminou, ela pode olhar, não, tive uma dor ali, será que foi mais sério ou não, entendeu? Para toda hora não estar interrompendo e parando. Que é aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa quer parar aqui e começar a olhar para trás. Olhar o passado, descobrir o passado. Não, dificilmente vai chegar. Toca a ficha na ProEx, na assistência, que aí se for realmente importante, porque às vezes a gente faz até uma tempestade no copo d'água, se realmente tiver uma base mais séria, os amparadores vão ser o primeiro a dar aquela dica para a gente poder expandir a nossa assistencialidade, porque eventualmente aquilo pode limitar. Aí sim, eles vêm e dão a informação. Né? Pois não, só um pouquinho. Eu gostaria que você, por favor, na folha 26, explanasse um pouco sobre as neosinapses desencadeadas da serexometria, né? Quais seriam os tipos de sinapses possíveis? Tem várias possibilidades, né? Muita coisa que a gente está falando aqui já tem relação. Mas uma delas que eu vejo, por exemplo, é a pessoa começar a dar mais valor para o outro. Ela quer saber do passado dela, mas ela, pela assistência que ela começa a dar mais valor para as pessoas que estão próximas a ela, já é uma neosinapse, porque ela olha as pessoas com outros olhos, tem um outro valor para ela, porque ela já quer saber o passado que envolve ela e aquela pessoa. Então, o que predomina ali? Que tipo de relação? Que tipo de emoção? Quem é mais superavitário? Eu devo mais para essa pessoa deve mais a mim. Então, isso já cria uma nova forma de olhar aquela relação. Outra coisa, a própria conscienciologia, as próprias verpons, quando a gente coloca essa variável da serexometria na prática, você tem um caso que você olha, você já sabia de tudo aquilo, mas você começa a, vamos dizer assim, colocar a devida medida para as coisas. Então, como é que a pessoa ganha um novo corpo, como é que ela se manifesta, como é que o temperamento às vezes vem, como é que o grupo karma daquela consciência se manifesta. Então, tudo aquilo que era um pouco teórico começa a se tornar mais prático. Então, isso é uma neosinapse também, que ela começa a se manifestar. A própria condição de espelho, né? Você olha a manifestação daquela retrobiografia e você fala, nossa, ainda tem isso até hoje. Então, isso ajuda nesse distanciamento e você tende a superar certos gargalos de modo mais rápido. Você fala, nossa, tem 200 anos pelo menos que eu sou assim, imagina o que não deve ter para trás. Então, a pessoa ela se apruma e tende a caminhar mais rapidamente. Então, uma série de manifestações podem ocorrer. E sobre as tais vidas críticas, né? Retrocognições das vidas críticas. O que você fala a respeito?
A gente parte do pressuposto que nessa virada na série X, nós vamos tendo várias vidas. Em geral, pela imaturidade, tem um momento de virada. Tem um momento em que a gente deixa de querer fazer coisa imatura e quer acertar mais. Nessa hora que cai a ficha, a pessoa começa, na vida humana, a fazer um processo assistencial. Só que ali é o início do princípio do começo. Então, o que tende a ocorrer? A pessoa começa a fazer um trabalho, mas ela não conclui, porque a pressão é muito grande. Ela não tem sinapse ainda para continuar aquilo, não tem força. Então, ela acaba se desviando. Mas ali foi um marco. Então, foi uma vida crítica. Vamos supor, a pessoa começou a ajudar os outros, começou a escrever um livro, não terminou, começou a se engajar numa tarefa maior, numa tarefa de grupo, que não é só mais do egão dela, mas ela não deu continuidade. Então, no curso intermissivo, quem teve chance, muitas vezes, o interesse é recuperar aquela tarefa que começou a ser feita lá, só que atualizada para cá. Então, em que linha do conhecimento que era, que pessoas que envolvia, qual o holopensene da época, qual o mater pensene ali, a raiz. Era um processo didático, era um processo terapêutico, era um processo de escrita, era um processo, às vezes, até manual, que a pessoa estava fazendo até um artefato para ajudar os outros, para melhorar a convivência das pessoas, melhorar a harmonia dos ambientes, enfim. Aquela trajetória tende a se continuar. Então, quando a gente busca identificar a retrosenha, tem a ver com toda esses vestígios que ela foi deixando, mas ainda de maneira muito amadora, sem lucidez, aqui e ali, ela levantou, caiu, tornou a levantar. Então, hoje, a tendência é a pessoa ir mais direto ao ponto, recuperando esses vestígios e costurando essas informações. Pois não? É só um comentário a respeito da colocação que você fez, muito interessante, das repetições. Né? A pessoa detecta uma determinada dificuldade, um determinado medo, mas como acontece com uma certa frequência, a gente ouve alguns relatos de situações que, às vezes, isso está um pouco no subterrâneo, e até os próprios amparadores criam uma situação de agudização, às vezes até impondo um risco de morte, e nessa hora a pessoa lembra que ela está repetindo. É quase como se fosse... mas é isso. É marcante. Tem as EQM são muito isso, né? Tem algumas experiências de pessoas próximas até que são... E aquilo é como se houvesse quase uma retrocognição, uma coisa assim em bloco, recupera uma porção de coisas e aí faz uma opção de não repetir. É muito comum. A pessoa tem esse evento e ela muda da água para o vinho, às vezes. Ela faz uma reciclagem no tapa. Classificação, página 27, no item serexometria pessoal. Poderia exemplificar a conta corrente egocármica? Sim. A conta corrente egocármica, essas contas elas caminham juntas. Mas primeiro é a egocármica, depois a grupocármica, depois a policármica. Em que sentido? Primeiro a pessoa tem que lidar com ela mesma. Ela é responsável pelas maturidades e imaturidades dela. Então não adianta ela não gostar de conviver com ela. Não adianta ela brigar com a história pessoal. Então tem pessoas até hoje que sabem quem foram no passado, mas ficam brigando com tudo que foi escrito sobre ela, porque fica defendendo a própria biografia. Então essa reconciliação com o próprio passado é a primeira manifestação. Na conta corrente egocármica, a pessoa já não comete mais suicídio, nem o suicídio de fato para tirar a própria vida, nem o suicídio lento, ela já tem uma saúde, uma harmonia maior, ela já tem a predominância de manifestação dos trafores, porque esses atributos só dependem da pessoa, não tem como a gente chegar e melhorar um atributo da pessoa, a gente pode por tabela, indiretamente, mas depende muito do dever de casa pessoal. Então a conta corrente egocármica é tudo aquilo que você faz para com você mesmo, para com você mesma, aquilo que só depende de você. Então, primeiro você ajeita isso para depois olhar para fora e começar a ajudar as pessoas. Não tem como, às vezes é muito comum isso na TACOM. A pessoa tem uma série de trafares, tem uma série de furos, mas ela quer ajudar os outros, quer só olhar para os outros e esquece da vida pessoal. Isso está errado, cosmoeticamente errado. Não adianta você se matar em prol, entre aspas, das outras consciências. Não, primeiro você tem que se bastar, tem que estar com a sua
o seu holossoma, a sua vida, tudo mais ou menos em dia, tudo caminhando, para depois você começar a doar para as personalidades, tá certo? Isso não significa defender o seu ego, não. É defender, no caso aí, positivamente, homeostaticamente. Professor Pedro, em parafatologia, sexta linha, poderia discorrer sobre a investigação quanto às EQPECs pré-ressomáticas? Eu vejo que isso é um assunto avançado que depende muito do engajamento na PROEX atual. Se a nossa manifestação na PROEX ela está superavitária, a gente tem que ver aonde que foi isso, aonde que isso está ocorrendo, em que área, com quais pessoas, qual IC, qual mater pensene, a pessoa já se achou, e aí com isso ela começar a ver quem são os amparadores que ajudam aquela personalidade. Uma outra possibilidade, a pessoa já descobriu quem é o amparador da TENEP, se ela faz TENEPs, por exemplo, quem é? Você veja como é uma coisa curiosa, de todas essas personalidades com as quais a gente já conviveu, teve uma que foi pensada para nos ajudar mais proximamente naquele trabalho da TENEPS. Por quê? Quando a gente começa a investigar isso, a gente tem ali vamos dizer, uma fonte muito grande do nosso passado. Aquela pessoa tem muita proximidade conosco. Então, qualquer coisinha que a gente saiba do passado dessa consciex, obviamente a gente pode trazer para o nosso caso, tá certo? Então, a EQPEX eu vejo que também, do mesmo modo que a retrocognição, ela ainda depende muito de suar sangue no voluntariado para a gente poder ter mérito para começar a ter essas informações. Outra coisa aqui, em parafatologia, última linha, poderia ampliar sobre a avançada condição de asseriexialidade da CL, da consciex livre? Sim, na conscienciologia a gente estuda desde lá dos pré-humanos, dos vírus, até os serenões, e depois dos serenões a consciex livre, que é aquela consciência que não precisa mais renascer. Ela já passou, e essas experiências com esse corpo, com o corpo emocional, que é o psicossoma, ela não precisa mais dessas informações. Ela já teve sinapses, experiências que já engoliram essa condição toda. Ela caminhou mais rápido. Então ela deixa de ressomar. Ela já não está mais no ciclo holorressomático. O que acontece a partir daí a gente chama de ciclo mental somático. É o novo ciclo evolutivo. Então essas CLs, elas tomam conta de galáxias, é coisa bem mais avançada. Se vai acontecer um novo tipo de Seriex, a gente não sabe, mas não é comum, não é igual, não é semelhante ao que a gente tem aqui do ponto de vista humano. Professor Pedro, durante um curso de imersão, a Consex falou 3 pontos que me desencadearam várias simetrias. Que a minha paraprocedência tem a ver com uma visão de Anubis, um senso de fraternidade mais evoluído, e a minha relação com outras personagens egípcias, como, por exemplo, Imhotep. Falou também sobre a minha relação com o Hospital da Conscienciologia e a Paratecnologia. Como identificar o tipo de relação com essas personagens e quais são as priorizações de pesquisa nesse caso. Do mesmo modo que eu estava comentando antes, eu, se fosse você, me engajaria cada vez mais com o processo da OIC, que tem a ver com o Hospital da Conscienciologia. E lá, durante os trabalhos, você vai ter mais informações sobre o seu passado, eventualmente até no próprio Egito. Professor Fernandes, você poderia passar algumas dicas para estudar a origem de marca de nascença? Poderia explicar se isso tem origem em vidas anteriores? Sim, dependendo das marcas de nascença, sim. Existem aqueles estigmas, somáticos, nosográficos e homeostáticos. O professor Ian Stevenson estudou bem essa condição, porque ele estudou muitas crianças, principalmente no Oriente, que lembravam das últimas vidas. E muitas lembram como elas dessomaram. E, normalmente, dessomas traumáticas se afligem o soma. Por exemplo, com um processo de degola, com um processo de marca, de tiro, de faca, etc. Às vezes a consciência nasce com aquela marca. Então, esses seriam os estigmas mais nosográficos, porque tem essa conotação. Os estigmas mais positivos têm a ver com o processo de dragona, com o processo de iniciação do passado, que aquilo às vezes acaba aparecendo no próprio soma. Então, em geral, se a marca é muito proeminente, isso tem uma razão de ser. Só que isso varia ao infinito também. A própria marca, dependendo do caso, ela pode pegar só ali
epiderme e a derme, e ela pode ser mais profunda. Às vezes a consciência nasce com uma doença em função disso. Ela dessomou na vida passada, vamos supor, com um processo de coração, um tiro no coração, como tem um caso que eu acompanho. A consciência ressomou, lembra que foi o próprio avô, e essa consciência, essa criança tem um problema cardiológico, nasceu com uma cardiopatia congênita. E a dessoma do avô foi justamente a partir de um assalto numa padaria que ele estava, e ele era da espécie de polícia da época, foi tentar reagir, tomou um tiro no peito, no coração, e dessomou nessa situação. E aí ressomou, depois de alguns anos, com essa condição. Então, dependendo do trauma que aquilo causa na memória, na consciência, isso pode vir até como uma própria doença. Seria um pouco diferente dessa marca de nascença, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ouvi falar, não sei nem qual é a referência, da possibilidade da manutenção da impressão digital. Isso é muito comum no meio espírita, né? A gente... Não estou falando... Isso não, essa fonte não é espírita. Não, sim, mas eles estudam muito isso. Eu não tenho assim base de pesquisa para te responder, mas eu fui atrás de saber da papiloscopia, né, da identidade do processo do Littré, mas não achei, até para comparar. Acho que não deve ter fundamento isso, mas é uma fonte de pesquisa que a gente poderia ver, porque, vamos supor, se a paragenética impregna ali no novo soma, por que não pensar nisso, né? Mas não conheço pesquisa que fundamente essa situação. Poderia comentar se você já teve alguma retrocognição sobre o Reino Unido? Sim. As minhas, vamos dizer assim, principais retrocognições são nessa condição aí da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Professor Pedro, poderia esclarecer mais, exemplificar sobre temperamento? Como identificar? E depois pergunta o que é retrocênia pessoal. O temperamento é uma coisa engraçada, né? Porque é uma palavra simples que é bastante complexa, né? Para você explicar e sintetizar. Mas a pessoa tem que começar a notar como que é o jeitão dela, como que ela costuma reagir em diversos aspectos. Então, se é uma pessoa que sorri mais ou não, se é uma pessoa mais aberta, se é uma pessoa mais fechada, quando ela tem uma notícia, como que é a tendência dela se manifestar. Olhando lá o caso do Littré, uma coisa que me chamou a atenção, que eu comecei a conseguir olhar mais o jeito dele quando eu olhei um determinado grupo de manifestação que era afim a ele. Como era muito diferente, aí eu comecei a caracterizar mais o jeitão dele. Então, às vezes, você vendo o que no povo que está próximo a você chama atenção, uma coisa que você não faria, uma coisa que realmente assim, é muito diferente do habitual, você vai começar a ver, não, isso aqui é bem meu. Esse jeito contrário de ser é bem meu, porque aquela manifestação chamou muito a minha atenção. Então, na Conscius, vale a pena, não sei se você conhece, mas eles têm cursos à distância, né? O conscienciograma sem drama, por exemplo, em que você pode fazer, que a base é toda essa, de estudar principalmente a intraconsciencialidade. Você vê as suas reações, o seu temperamento, os seus atributos, o seu jeitão, e aí você começar a ter uma síntese dessa situação. Porque a gente parte do pressuposto seguinte: para você se reconhecer no passado, você tem que se reconhecer hoje, você tem que saber como é você hoje. Porque senão a pessoa não consegue fazer essa análise, né? Fazer essa transposição de personalidade. Pois não. Pedro, eu queria falar um pouco sobre o temperamento feminino. Como é que você vê essa questão? Eu acho que a minha hipótese, eu queria ver como você identifica. É uma pessoa que tem um temperamento que dá mais valor à estética, tem uma forma específica de seduzir, às vezes pelo corpo, é mais passivo, às vezes se torna refém da situação. Deve ter vários tipos de temperamentos femininos, né? Sim. Mas como é que a sua visão desse temperamento, qual é o esqueleto, a estrutura desse temperamento feminino? É difícil generalizar, né? Tem os estereótipos, né? Mas a feminilidade, o ato da pessoa ser mais feminina, e talvez seja essa base desse temperamento mais feminino, é que a gente consegue talvez identificar mais com a pessoa tendo mais vidas nesse ginossoma.
como que ela lida com essa feminilidade, como que ela se sai perante isso. E aí tem os dois lados da moeda. Tem pessoas que usam muito isso no caso da sedução, até da dissimulação. Se você for estudar o processo sociológico envolvendo a mulher, nada ajudou, porque sempre foram reprimidas, sempre tiveram que usar isso até para a própria sobrevivência no meio masculino. Então, uma coisa acabou contribuindo negativamente para a outra, isso de modo geral. Então, se a pessoa ainda sofre muito dessa influência, ela teve muitas vidas assim, mas ainda talvez não superou isso. Por outro lado, a consciência que já nasce num soma feminino, né? Um ginossoma, sabe tirar partido da feminilidade sem ser espúrio, sem ser assim aquela mulher que arrasa quarteirão, que derrubadora de homens, como se fala, a Dom Juan de Saias. Quer dizer, ela lida bem com a plástica do próprio soma. Ela tem força presencial, mas é uma força presencial mais cosmoética. Então, nesse aspecto, ela está se saindo melhor com a atuação no ginossoma. Por outro lado, a pessoa que já consegue imprimir no ginossoma características do próprio androssoma, quer dizer, ela já não é tão emotiva, emocional, já não é tão maternal, ela já tem uma racionalidade mais presente. Então, também significa que ela já está conseguindo lembrar das vidas no androssoma e imprimir isso no ginossoma. Outra situação inversa, o homem que já consegue, vamos dizer assim, descer do pedestal e fazer um processo de assistência mais fraternal, mais horizontal, mais próxima ao processo maternal mesmo, também é o lado positivo dessa situação, porque ele já deixou para trás o processo machista, o processo preconceituoso, o processo muito, de ser ali o machão da história. Então, tirando aí os estereótipos, a pessoa tem que ver como que ela lida, como que a energia yin e yang da manifestação dela, tendo por base que, isso é importante, tem que haver a predominância de um tipo de energia. E a energia daquele soma que ela está se manifestando. Porque se ela nasceu com aquele soma, é porque tem uma razão maior. Tem uma razão de ser maior. Então, aquilo tem que preponderar na manifestação dela. Mas, de acordo com a necessidade assistencial, ela pode calibrar mais para um lado ou mais para outro. Ok? Poderia comentar ampliando o que é retrosenha pessoal? Retrosenha é o seguinte, existe também um verbete sobre isso, que é, em síntese, os vestígios do seu passado, os vestígios da sua biografia. Você veio tendo várias vidas, em diferentes corpos, em diferentes países, situações, épocas, mas existe um elemento que vai costurando isso tudo. Esse elemento, normalmente, ele é fruto do seu mater pensene, do seu interesse maior. Você veio fazendo, aos trancos e barrancos, você foi se encaminhando para alguma coisa. Isso tem a ver com profissão, com tendências, principalmente com trafor. Se a pessoa desenvolveu uma habilidade hoje, se ela tem essa habilidade hoje, é porque ela desenvolveu antes. E esse desenvolvimento é fruto dessas experiências. Então, pelo mega trafor, pelo mega traço mais positivo, você chega na retrosenha, porque a retrosenha é a síntese disso tudo. Esse trafor ele tem a ver com uma época, um país, um grupo de personalidades. Por exemplo, se é um mega trafor mais relacionado a um processo intelectual, a um processo assistencial, a um processo parapsíquico, a um processo de convivialidade, enfim, seja lá onde você vai classificar esse trafor, você vai conseguir chegar nessa retrocognição, quer dizer, nesse conhecimento do passado. Então, a retrosenha, para a gente estudar isso nesse curso que a gente propôs, a gente elencou 6 variáveis, para a gente fazer a interseção dessas variáveis. Primeiro é o próprio temperamento. Segundo, mega trafor. Terceiro, a grupocarmometria, a síntese do seu grupo. Em quarto, a parapsicometria, quer dizer, o que aparece na sua manifestação parapsíquica, aquilo que eu comentei de TENEPS, de curso de campo, de processo de dinâmicas, etc. Depois, a condição da autobiografia atual. Até chegar na sua idade atual, vamos supor, no final do ano agora eu vou completar 40 anos.
Então, nesses 40 anos, se eu parar e analisar, tem muitas, vamos dizer assim, insurgências do passado. O passado já se apresentou para mim de diversos modos, isso é com todo mundo. Só que eu tenho que saber pensar e pescar essas informações, porque elas já vieram à tona, eu só tenho que organizar isso. E, por fim, ver o processo da parahistoriometria. Porque as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de juntar as pontas. Elas, às vezes, fazem bem a conscienciometria, fazem bem a proexiometria, mas não conseguem fazer essa parahistoriometria. Então, a professora Milena está ajudando muito a gente nisso. Quer dizer, olhar isso tudo que eu tenho aqui hoje e projetar no passado. Aonde que isso deve ter sido desenvolvido? Em que contexto predominante? Foi no contexto monárquico, no contexto militar, no contexto intelectual, enfim, religioso? O que será que predominou na minha manifestação? Então, a gente parte dessas hipóteses, porque aí a pessoa vai, de caso pensado, estudar aquela época, aquele período. Vamos supor, Império Romano, sei lá, Segunda Guerra, Revolução Francesa, Renascimento, Iluminismo, Enciclopedismo. Ela pinça aquilo ali, começa a estudar já com outros olhos para ver se a memória dela começa a eclodir aquelas informações, né? Você quer comentar? Professor Pedro, quando você falou aí, me veio em mente o seguinte: muitos dos traços que a gente pode desenvolver nessa existência podem ser em decorrências de, por exemplo, mecanismo de defesa do ego. Então, alguma questão que eu tenho lá e que, devido às circunstâncias e à necessidade de sobrevivência, você desenvolve aquele traço. Perfeito. E você não tem essa clareza se aquele traço que você desenvolveu foi em decorrência daquela situação, ou se aquele traço... Mas isso não interessa. O que interessa é que houve a manifestação daquele traço. O que interessa é o traço ali. E aquilo é seu, então... O que interessa, porque senão a gente começa a terceirizar a responsabilidade. Não, eu tenho essa repressão aqui. Então eu posso falar, não, mas eu fiz isso porque lá, me mataram muitas vezes, sei lá o que, não interessa, mas isso é negativo e a responsabilidade é só sua. O primeiro item do meu CPC que eu coloquei lá é o seguinte: eu sou responsável pelas minhas maturidades e imaturidades. Eu sou responsável. Então eu não posso assim alegar. A pessoa vem contra mim e aí eu tenho um surto de maturidade, vomito nela e falo, não, mas isso foi porque ela... Não, eu tenho que controlar a minha manifestação, entende? Seja lá o que acontecer. Então, essa noção de responsabilidade a gente assume, na dúvida a gente paga para ver. Eu sempre comento aquilo, acho que até falei lá na complementar, a pessoa fica muito com pudor. E acho que eu não tenho nada a ver com a monarquia, então não vou nesse curso. Acho que não tenho nada a ver com a religião. E ela não sabe de nada, mas ela parte do apriorismo, que é o mecanismo de defesa, de que ela não tem nada a ver com aquilo. Mas se ela pode, na dúvida, o ideal é ir lá e pagar para ver, porque ela vai ter experiência de falar, não, realmente, aqui eu acho que não, acho que eu estou mais superavitário. Ou ela vai ter experiência de falar, não, encontrei meu povo. Aquilo não são, e ela vai começar a doar mais, entende? Então, tirar um pouco esse pudor. A pessoa podendo, ela vai tendo experiências, até porque é um processo de prospecção. Como a gente não sabe muito, se ela pudesse organizar para ela ter essas experiências, é o ideal. Porque aí os amparadores vão juntar a fome com a vontade de comer. Vai estar ela, ali os assistidos intrafísicos e extrafísicos. Então, as possibilidades retrocognitivas aumentam muito, né? A chance de ter aumenta muito. Porque, por exemplo, eu me lembro daquele filme do criador do Facebook, né? E aí, a origem do Facebook, como retrata, que ele se sentiu super, não sei se o senhor assistiu, super inseguro e, quer dizer, ele foi colocado numa situação e dali ele teve o impulso de criar toda essa estrutura do Facebook. Então, quer dizer, supostamente naquela insegurança dele, ali eclodiu vários trafores, né? Nesse aspecto, ele já tinha, né? A gente fazia do limão a limonada, né? Você fazia da condição adversa uma condição favorável, mas tem que ir com calma. Aí no exemplo que você deu, o modo como foi feito, às vezes não foi o mais cosmoético, né? Tá, mas entendi. Beleza? A gente está no nosso horário. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, dos teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 30 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Hoje teremos os seguintes recados: Marilza com o curso Holotecologia, Anália Maia com o curso
opção pelo autodesassédio, e Patrícia Alves, ECP2 de Foz do Iguaçu. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar aos teletertulianos, aos tertulianos aqui de Foz, para a primeira semana da holotecologia. O objetivo desse curso, desse evento, é o de sensibilizar os conscienciólogos, de uma forma geral, no sentido de ampliar o conhecimento dos intermissivistas da CCCI num todo, quanto à importância do Megacentro Cultural Holoteca como porta de acessos aos próximos intermissivistas de vários lugares do mundo. Nós vamos ter, a semana começa no dia 24, com o curso Holotecologia, Cosmovisiologia. Nós vamos ter a palestra sobre o Zéfiro e a Paralencologia, a holoteca como repositório da cultura parapsíquica, a bibliografia internacional da conscienciologia, astronomia e ciência retrocognitiva. A semana deverá prosseguir por aí, cada dia com um evento. Os valores, esse curso, praticamente a holoteca está pagando para a pessoa ver, porque o custo é de R$100, e no primeiro dia do curso a pessoa recebe um tratado do Homo sapiens reurbanizado ou o Homo sapiens pacífico. Inscrições no CIAEC, 45 3525 2652. Boa tarde a todos. Boa tarde, tertulianos, teletertulianos. A CIP convida vocês para o curso Opção pelo Autodesassédio, com a professora Adriana Lopes, que será realizado na CIP nos dias 4 e 5 de outubro de 2014, de 9 às 11 e de 15 às 18 horas, na sede da CIP. Maiores informações pelo telefone 2102-1421, a partir das 15 horas. Opção pelo autodesassédio, 2102-1421. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o curso SCP-2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Esse SCP-2 é o SCP-2 de qualificação das equipes de SCP-2. Então, todos que trabalham no curso estão convidados, como também você que tem mais afinidade com o curso SCP-2 e que, quem sabe, também tem até vontade de ingressar à equipe de SCP-2. O SCP-2 é um curso montado para formar seres despertos. São 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos, onde a consciência tem a possibilidade de fazer um mergulho intraconsciencial maior e se sentir mais consciex dentro daquele campo bioenergético consciencioterápico. E a partir, então, da expansão do seu energossoma, ela ter mais contato com o próprio mental soma também expandido. Então, não perca a oportunidade. Será o evento também da semana de comemorações do nosso hotel aqui do Mabu Interlúdio, na Cognópolis. Maiores informações, você pode entrar em contato com o IPC no telefone 45 30 28 02 82. Obrigado pela atenção. Para amanhã teremos o verbete Sabotagem Extrafísica, da especialidade para conviviologia, com o verbetógrafo Marcelo Barbosa Bastos. Agradecemos a presença de todos e aguardaremos vocês para amanhã. Boa tarde.